plantar. Exatamente, teve esse problema também. Depois... Mas, o Kleber, o Luan, vamos falar aqui o português bem papo reto, né? Vamos falar o papo reto. O Luan quebrou muito a noite aqui em Porto Alegre. Não, mas olha só. Mas aí... Só para concretizar a pergunta, só para eu acabar. Porque o Luan, eu conheço, eu cheguei a jogar com o Luan ainda no Grêmio. O Luan, quando eu estava para sair, ele chegou no Grêmio. Realmente, o Luan, ele já quebrava ali já, na minha época. Foi ele que te desandou, Kleber? Não. Eu sou diferente. Foi ele que fez você virar o que você foi? Eu sou diferente de qualquer jogador. Quando eu sou eu não falo porque alguém me desandou. Eu ia porque eu gostava. Luan, chupa, mano. Entendeu? Não sou eu. Enfim. O que acontece? O Luan, cara, ele já era assim. Ele sempre foi assim. Mesmo assim, ele foi escolhido o melhor da América. Na minha percepção, o Luan ele caiu muito o rendimento dele depois dessas lesões. E aí até vem minha pergunta: por que o Corinthians, por que o Grêmio cedeu o melhor jogador considerado o melhor jogador da América, vendeu ele para o Corinthians? Foi porque percebeu que ele estava indo muito para a noite ou porque ele tinha uma lesão muito séria e o Grêmio sabia que ele não ia mais render aquilo, né, que rendeu lá atrás, e aí resolveu vender ele para o Corinthians? E aí o Corinthians também, na minha opinião, comete um erro, né, porque eu já disse aqui no programa que eu já fui reprovado de clube por causa de lesão. E eu já fui, e depois disso, eu fui aprovado em clube que nem fez o exame em mim, e que me contratou. Então, o Corinthians... Mas não é obrigado, Kleber, desculpa, mas não é obrigado a fazer exame? Quando o time quer, Benja. Por exemplo, se o time quer um jogador de verdade, velho, os caras nem levam em consideração. Quem te contratou sem fazer exame, Kleber? Isso no passado, eu não vou falar. Isso lá no passado era... Curitiba. Rock pipoqueiro. E ele já tava bichado, hein, Benja? Tava bichado e ainda fui artilheiro lá. No Curitiba? No Curitiba? Não vou falar o time. Curitiba, Benja. Só para essa questão, Farid perguntar. O Grêmio liberou ele porque ele tava quebrando demais ou porque percebeu que realmente a lesão dele era muito séria e ele não ia voltar a render mais do que ele tinha rendido? Kleber, pode ser as duas questões, mas prioritariamente a questão número 1, por quebrar a noite. O Luan é um menino de uma procedência bastante humilde, e não é porque ele é humilde, de uma procedência humilde, que ele não possa ter pessoas boas ao seu lado. E ele se cercou não de pessoas ruins, mas pessoas que aproveitaram aquele momento do Luan, aquele glamour do Luan, aquela fama do Luan e o dinheiro fácil. O Luan era o maior salário do Grêmio, um dos maiores salários do futebol brasileiro. E aí acontece o seguinte, o Grêmio vendo que estava toda noite, e ele, Luan, reconheceu isso. O Luan é um jogador que não teve base, não teve categoria de base. Ele veio para o Grêmio, começou a jogar no Grêmio, sem ter vindo de clubes assim onde ele fez lá o sub-10, o sub-15, o sub-17, sub-20. Não, ele veio para o Grêmio, veio para a base do Grêmio e em seguida foi para o profissional pela sua qualidade técnica, mas aí ele não se cercou bem. E aqui, o que acontecia aqui? Ele tinha um vestiário que abraçava ele. E isso ele reclamou, e esses dias eu fiz uma live com o Edilson, lateral Edilson, que até ano passado estava jogando no Grêmio, que largou agora o futebol, está no futebol 7 do Grêmio. E o Edilson, num papo muito franco, o Edilson não tem papas na língua também, o Edilson me disse o seguinte, o Luan me disse, e eles trocam ideia, eles têm um grupo da Libertadores de 2017, de WhatsApp, o Edilson me disse, e ele disse que várias vezes ali o Luan disse que ele foi abandonado no Corinthians, que ninguém deu apoio, e entenda, apoio é carinho, dá afeto e dá amor ao jogador. Aí vocês vão dizer, não, mas isso é frescura, é bobagem. Não, muitas vezes não é frescura e não é bobagem. E o jogador precisa do apoio, do carinho e do afeto. E o Kleber sabe porque esteve lá dentro e sabe como é que é o vestiário quando abraça ou quando não abraça. Então também o Luan reclamava disso. E o Luan se deixa abater muito facilmente. Ele está num momento de euforia e daqui a pouco ele entra num momento, eu não vou usar depressão, que é muito forte, mas da euforia
água fria, vou usar assim, tá? Para não usar outro termo. Então, ele reclamava isso para os colegas dele que foram aqui de Grêmio. Então, é uma somatória que fez lamentável. Eu lamento muito, sou fã do futebol do Luan, mas hoje eu não gostaria de ver. Ele foi oferecido N vezes agora ao Grêmio, ele foi oferecido para jogar por R$80 mil por mês ao Grêmio. R$80 mil o Corinthians ofereceu ele e pagaria todo o restante, que deve ser uma fortuna, eu não sei quanto ele ganha no Corinthians, mas o Grêmio pagaria R$80 mil, um pagamento no futebol quase simbólico, e o Grêmio não quis. Mas, Farid, eu tive o prazer de fazer uma entrevista com o Luan, que foi a entrevista mais estranha que eu fiz na minha vida, cara. Porque ele queria dar uma entrevista. Sim. Ele queria que fosse comigo. E, olha, conversando com ele, cara, ele realmente, olha, ninguém, não pode falar uma vírgula. O cara é bonzinho, o cara é educado, sabe? O cara não é escroto, o cara não é mala, nada disso. Pelo contrário. Mas eu falei para ele, Kleber, falei, ô Luan, acontece o seguinte, cara, eu desço o pau em você todo dia, cara. E se eu fizer uma entrevista com você, eu vou ser obrigado a ter que falar para você tudo que eu falo quando você não tá, cara. E isso pode causar um desconforto. Ele pegou e falou, olha, não tem problema nenhum, vamos lá. E eu tive que falar na frente dele tudo que eu falava, óbvio. Sem brigar, não é? Sem levantar a mão, não é isso. Só que tinha que falar. E o que mais me chamou a atenção nele, cara, é a passividade do cara. Se eu falasse 10% do que eu falei para ele, pro Kleber, eu vou te falar, o Kleber ia me buscar no dia seguinte, lá na porta, lá na época era no SBT. Entendeu? Ou, na entrevista mesmo, o Kleber ia reagir. Mesmo o Kleber sabendo que ele não tá 100% certo. Mas eu fiquei assim abismado com o conformismo, com a passividade do Luan, cara. E aí eu põe o Kleber aí no destaque, porque é legal a gente ter o Kleber aqui, o Farid, velho, mano, porque é o cara que viveu tudo isso. A gente não viveu isso, né? A gente fala o que a gente viu. O cara fala o que ele sentiu. Tem uma diferença longa. Kleber, fala aí, ó. O Farid falou. O Luan veio de uma origem humilde. Você também veio. Pra caceta. Jogador, pô, largaram o cara no Corinthians. Precisa de carinho, precisa de afeto. Os caras encostaram nele. Os vida fácil. Os chupim, né? E um monte de puxa-saco. Porque a pior coisa que tem é o puxa-saco. Porque o puxa-saco vê que você tá fazendo um monte de bobagem e o puxa-saco fala amém. Ele não fala, olha, não faz isso. Kleber, é isso, Kleber. Origem humilde, precisava de carinho, aparece muito sanguessuga, aparece muito baba-ovo. Bem, já parece, realmente tem. Cara, é difícil, porque cada ser humano tem um perfil. Cada pessoa tem o teu jeito de ser, o teu jeito de agir. Tem gente que é mais passivo, tem gente que é mais estourado. Enfim, não dá para você. Cara, eu encontrei no Grêmio, assim, acho que foi o lugar onde eu mais vi pessoas, cara, gente fina, tô falando de clube, tá? Dentro do clube, funcionários principalmente. Cara, é impressionante o ambiente no Grêmio. Funcionário, as pessoas ali no Sul são pessoas realmente que são educadas, te tratam bem, né? É um pouco diferente de alguns outros lugares que eu passei. Curitiba também é bem parecido, assim. É um perfil diferente. Aqui em São Paulo não era assim? Não, a cobrança em São Paulo é meio. Os caras cobram de uma forma diferente. Os caras vêm, tipo assim, é uma forma de querer te intimidar. No Sul, não. As pessoas te respeitam mais. É uma cobrança um pouco diferente. Enfim. O Luan,
no Grêmio, cara, ele provavelmente... Pô, eu joguei com o Edilson, eu joguei com o Douglas, eu joguei com o Ramiro, eu joguei com o Jeromel, eu joguei com o Grohe, que era o goleiro na época do Grêmio, eu joguei com esses caras tudo. Esses caras são os fenômenos como pessoas. Esses caras são espetaculares. Era um ambiente maravilhoso que eu vivi no Grêmio com esses caras. Eu não... No Corinthians, eu não conheço o ambiente no Corinthians. Agora, é aquilo que você acabou de falar, por exemplo... Não dá para ser tão passivo, não dá para aceitar tudo. O cara não pode ser tão acomodado. E a gente percebe que o Luan ele ficou muito acomodado, né? E aí, cara, o que me incomoda muito é empresário. Empresário de jogador. Gostaria de saber quem seria o empresário do Luan. É o Paulo Pitombeira. Esse cara tem que chegar no Luan e falar: pô, Luan, vem cá. Precisa segurar. Já deu. Mas vou te falar, eu conheço o Pitombeira. Ele falou pra caramba pro Luan já. Falou muito. Falou, porra. Falou, tem que falar publicamente. Tem que falar, eu já conversei com o cara pra gente saber se realmente é verdade. Tem que falar, cara, já deu. E aí, de repente, até parar. Eu não tenho condição de trabalhar com esse jogador. Eu não vou trabalhar mais com o Luan. Entendeu? Não dá. Chega uma hora que a dura tem que ser mais explícita, tem que ser uma cobrança maior. Enfim. Então, eu acho que com o tempo, o Luan, cara, ele foi se perdendo. Ele foi... Eu tô falando... E fora também. Eu acho que ele foi se perdendo. Acabou se perdendo. As pessoas que encostam nele são pessoas que só querem sugar. Eu vivi isso. Eu vi um monte de gente sugando. Eu vi um monte de gente se aproximando. Porque é o Kleber, porque tá jogando bem, porque tá no Palmeiras, porque tá no Grêmio, porque tá no... Isso acontece. Agora, cabe a você, velho, filtrar, saber com quem você anda, onde você anda, né? Então, assim, o Luan acabou se perdendo no caminho. Uma pena, porque era um cara que eu vi lá dentro do Grêmio, mesmo treinando. O moleque jogava demais, cara. Tinha uma qualidade absurda. É dele, porque realmente é o que o Farid falou. Não tem muita base. E é dele, cara. É um negócio dele. É um dom que ele tem. Mas realmente ele acabou se perdendo. Talvez pelo, né, lá atrás, a família... os amigos lá da região, do bairro, né? A gente sabe algumas histórias dele, que eu não sei se é verdade, mas a gente fica sabendo de histórias que ele era vivia num bairro pobre, inclusive, né, com pessoas que eram envolvidas no crime. E, cara, não teve... E isso acontece com muitos jogadores, Benja. Com muitos jogadores. Eu sou um cara muito grato ao meu pai e à minha mãe, mano. Porque se não fosse meu pai e a minha mãe, a tendência é que eu fosse para um caminho errado. Porque eu saía na rua, o amigo que eu tinha do lado era o cara que hoje é preso, ou que foi morto. E era o cara que eu vivia. Era o cara que eu jogava bola com ele no dia a dia. Quando eu ia para a escola, na escola do meu bairro, os meus irmãos, a gente ia para a escola, a gente via lá os meninos que cabulava a aula, que passavam para usar droga com 13, 14 anos. Teve menino morto com 13, 14 anos, amigo nosso. Era esse ambiente que a gente vive. Só que aí, cara, as pessoas elas não têm noção disso aí. As pessoas não sabem o que é isso aí. Então, aí, pega um empresário, não tô falando mal dele não, tá, cara? Mas eu tô falando que tem vários empresários. Eu vivi isso. Um menino no Grêmio que tinha um potencial absurdo. E eu vi o menino no Grêmio sentar na mesa, estava sentado com o empresário dele, eu não vou falar o nome para não ficar chato. Eu vi o moleque sentar na mesa do empresário dele, e o empresário dele falar assim: não vai tomar uma cerveja, não, menino com 17 anos, hein? Porra, não vai tomar uma cerveja, não? Aí o menino, não tô. Né, eu tenho algumas coisas para fazer, enfim, tem um compromisso. Ele falou: jogador que não bebe, não joga, hein? Cara, eu vi isso. Eu vivi isso. Então, assim, é triste isso, porque você vê um jogador como o Luan que, porra, jogou 1 ano só, 2 anos bem na carreira dele. Jogou só 2 anos bem. Só 2 anos. É triste, porque era um menino que tinha um potencial para, porra, fazer muito mais. Inclusive, era jogador de seleção brasileira. Foi jogador de seleção brasileira. Importante na medalha, né? Na medalha olímpica. Importantíssimo. E com certeza, se ele continua naquela pegada, ia jogar a Copa do Mundo. E aí foi uma das frustrações dele não ter ido à Copa. Mas também não fez por onde para ir à Copa do Mundo, né, Kleber? É o que a gente está falando. Acabou se perdendo no caminho. Ô, Kleber, agora ontem
depois do jogo lá, do Grêmio e do Red Bull, 3-3, é isso que o Farid falou, essa entrevista do Kleber, do Renato, como é que fica o jogador vendo isso? Porque ele falou com todas as letras, o elenco não é bom. Se não contratar, não brigo por nada. Se contratar, eu brigo. O jogador fica puto. Ah, Benja, eu vou te falar, cara, que eu peguei duas épocas muito